Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Em mais uma tarde maravilhosa de vida, aqui estamos todos nós como irmãos. E como irmãos só podemos desejar uns para os outros coisas boas, belas, maravilhosas. E Jesus, sendo o irmão maior de todos nós, assim quer que nós o façamos. Que estejamos expressando o amor e o carinho para com os nossos semelhantes, para que estejamos fazendo aquilo que Ele nos ensinou a fazer, que estejamos mostrando boa vontade, mostrando perseverança, mostrando caridade para todos os lugares que a gente vai. A gente sabe, a gente ouve muitas vezes sobre o Evangelho, a gente estuda sobre o Evangelho, tem até curso sobre o Evangelho, a gente tem curso sobre a doutrina, sobre o Consolador Prometido, mas por incrível que pareça, os cursos são bons, mas nós temos que viver aquilo que nós aprendemos. Não adianta só estarmos aprendendo as palavras se não vivemos Jesus em nossos corações. Isso independente da religião que sejamos. Devemos ter o Jesus como o amor que Ele é, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, só irão ao Pai se for por mim. E se tivermos Jesus em nossos corações, através dos seus exemplos e através da prática, receberemos muito mais do que palavras, pois palavras se vão ouvindo. Sentimentos, expressões, carinho, amor, caridade, impregna dentro de nossos corações. Então as palavras que hoje a Sandra vai estar falando aqui, não são só palavras, são palavras em que estará viva em sentimentos. É aquelas palavras que estarão vivas em que Jesus nos deixou, para que possamos tocar o maior número de corações possíveis. Pelo YouTube, por nós, por outras pessoas, não importa, mas tocar o coração de quem quer que seja, pois a nossa tarefa é escutar e levar aos nossos semelhantes aquilo que escutamos. Pois más notícias a gente faz isso com muita clareza, não é assim? Uma coisa ruim aconteceu aqui, daqui 2 minutos a gente já sabe. Boas notícias são difíceis. Por quê? Porque ainda carregamos em nós ainda os resquícios dos reinos ainda inferiores. Então a gente precisa melhorar, a gente precisa crescer e não viver mais por instintos, vivermos por amor. Tá? E hoje então quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Sandra. Ela vai falar do livro Boa Nova e vai falar de uma coisa muito importante que ela anda não fazendo comigo, tá bom, gente? Ela não faz, que é perdão. Ela não me perdoa, tá? É brincadeira. É nós e Deus, Sandra. Boa palestra para você. Muito boa tarde, gente. Boa tarde. Muito boa tarde aos encarnados presentes. Muito boa tarde aos desencarnados que não dá para ver. E muito boa tarde às pessoas que foram nos acompanhar por meio das redes sociais ao longo do tempo. Que sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando de São Paulo, capital. Nós estamos na região sul, sul-centro. Somos a instituição beneficente José de Mocó. Somos uma casa pequena fisicamente, mas gigante na sua amorosidade. Então sejam todos imensamente bem-vindos à nossa casa. Se algum dia tiver a chance de vir a São Paulo, visite-nos. Se já for de São Paulo e tiver a oportunidade, visite-nos também. E se você estiver nos assistindo em qualquer parte do mundo, seja qual for o momento, qual for a circunstância da sua vida, sinta-se abraçado ou abraçada, como todos nós estamos sendo nesse instante. A fala de hoje tem a temática o perdão. Falar do perdão, acho que deveria ser uma palestra exclusivamente à frente do espelho, mas a gente precisa compartilhar, então vamos compartilhar. A gente está entramos com uma proposta de trabalho aqui na nossa instituição e que nesse ano de 2026, aos sábados, trabalharemos alguns capítulos do livro Boa Nova. O livro Boa Nova é uma literatura constituída de 30 capítulos e cada capítulo tem uma história. E é uma história narrada por Humberto de Campos que fala acerca do Cristo, acerca das suas passagens pela terra, acerca dos seus encontros. E o Humberto de Campos traz um Cristo pertinho de nós, traz um Cristo que no meio dos seus discípulos,
que no meio da população fazia suas pregações, trazia seus exemplos, conversava com as pessoas de pertinho. E aí, Humberto de Campos, no campo espiritual, no outro lado da vida, foi dialogando com algumas pessoas e colhendo algumas histórias. E algumas dessas histórias ele compilou no livro Boa Nova. A gente vai conversar hoje acerca de um capítulo, é o capítulo de número 10. Um outro ponto, o que a gente tem feito? Conversamos com alguns palestrantes, definimos uma data e quem concorda e se sente à vontade, a gente sorteia um capítulo. Então os capítulos não são escolhidos, como esse não foi. Caiu o capítulo 1, perdão. Então, preciso olhar para o perdão. Precisamos olhar para o perdão e precisamos pensar no perdão. O capítulo 10 do livro Boa Nova, ele inicia falando, eu vou contar, obviamente, dentro do meu olhar, que é a proposta quando você se coloca diante de um culto, porque jamais esgotamos uma literatura, jamais esgotamos um capítulo, quando a gente fala de uma obra tão magnificamente rica quanto as obras de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Pois bem, acontecia as primeiras peregrinações do Cristo junto dos seus apóstolos. Ele estava começando o seu trabalho, as suas pregações, arregimentando os seus apóstolos e caminhando, levando os seus ensinamentos, acima de tudo, levando os seus exemplos. As peregrinações se davam e o nome do Cristo se fazia ecoar nas regiões onde ele passava. O nome do Cristo, mas muito mais que o nome dele, as suas obras. E onde ele se encontrava já naquele período, se faziam multidões. Multidões de sofredores, multidões de doentes do corpo, multidões de doentes na alma, que o seguiam e buscavam aquele divino jovem em busca de tratamento. Onde o Cristo passava, onde o Cristo estava, as notícias se espalhavam e as curas magníficas se davam. Então, em volta dele, haviam cegos, aleijados, doentes, desesperados, pessoas com todas as matizes de doenças que possamos imaginar e profundamente magnetizados. Magnetizados pela cura que se dava com ele e com os outros que percebiam em sua volta, mas muito mais magnetizados por aquela figura tão esplendorosa que onde passava transmitia vibrações de amor e de harmonia que as pessoas, eu arrisco dizer, não tinham muita noção do que era feito, não tinha muita noção do que era aquele homem, do que ele fazia, do que ele pregava, mas andavam atrás dele, parecendo abelha em busca do mel, em busca de adoçar-se o seu corpo e adoçar especialmente a sua alma. A multidão de pessoas inebriadas, felizes e profundamente gratas por ele estava no seu derredor. A multidão daqueles que esperavam para que ele pudesse atendê-los e chegar perto e, enfim, proporcionar-lhes a cura, também estava no seu derredor. Mas, além desses, fazia-se uma grande multidão de pessoas que estranhavam. Alguns diziam, aquele homem é muito estranho. Alguns diziam, deve ser um charlatão. Tenho certeza que é um charlatão. Daqui a pouco ele vai mostrar suas garras. Aqueles religiosos, os judeus mais rigoristas, tratavam-no como um aproveitador, como um perigoso revolucionário, que eles precisavam ficar observando. Aquelas ideias sem sentido, aquelas ideias enlouquecidas que eles traziam. Alguns falavam isso, outros, os senhores de terra, olhavam para aquele homem com estranheza. Por quê? Ele conseguia prestar e fazer com que os escravos ficassem felizes, ficassem em estado de graça, de amorosidade. Como que escravo que não tem nada
que vive absolutamente na miséria pode viver numa felicidade dessas? É no mínimo estranho. Isso os senhores de terras diziam em relação àquele mestre. Já outros egoístas diziam: daqui a pouco ele vem com a sua cobrança. Daqui a pouco ele vai querer tomar o poder, tomar o lugar de Antipas, porque certamente é isso que ele quer. Fazendo tantas curas, ajudando tantos miseráveis, ajudando essa população infeliz, alguma coisa de grandiosa ele quer, e daqui a pouco ele vai mostrar as suas garras. Daqui a pouco ele vai mostrar as suas unhas e a gente vai saber qual o real interesse dele por trás dessa assistência que vem dando para os outros. Muito similar ao que a gente vive hoje em dia. Por quantas situações na vida a gente não vê alguém ajudando o próximo e a gente simplesmente julga, a gente simplesmente apedreja, não está tão distante da nossa vivência do hoje. E o Cristo, lá no seu trabalho, trabalhando, pregando, socorrendo, aliviando as dores, secando lágrimas, aliviando sofrimentos e vendo onde ele poderia ser mais útil diante de toda aquela população. De um lado, o Cristo socorrendo os necessitados, trabalhando desdobradamente diante de uma multidão que a cada momento crescia em busca da sua assistência e do seu amor, do seu amparo. Entretanto, entre os seus discípulos, a história não era exatamente assim. O Cristo estava muito ocupado em socorrer, mas os discípulos, olhando para aquelas situações, diziam: como assim vocês acham que tem o direito de falar isso do meu mestre? Quem disse que vocês têm o direito de condená-lo, de julgá-lo sem saber o que ele está fazendo? Enquanto o mestre trabalhava, os seus discípulos ouviam aquelas dissensões, ouviam aquelas falas e tomavam partido. Eles iam lá para tomar satisfação. Tomar satisfação do que estava sendo feito. Como assim estão chamando o meu mestre de feiticeiro? Como assim estão chamando o nosso mestre de enganador? Como assim alguém ousa dizer A, B ou C em relação ao meu mestre? E aqui, nesse ponto, eu gostaria de abrir uma aspas e falar a respeito de nós. Por quê? Os discípulos tinham, inegavelmente, um amor gigantesco pelo mestre. Mas muitas vezes é um amor que, assim como nós, por tantas vezes, se a gente vê alguém falar mal de alguém que a gente ama profundamente, a gente vai para o embate. Se alguém fala mal do nosso templo religioso, você não tem esse direito porque você não sabe do que você está falando. Se alguém fala mal de algum parente, de um filho, de um pai, de uma mãe, de alguém que a gente gosta muito, e a gente vai brigar, a gente vai discutir, chamando de amor. O amor, nas suas mais diversas expressões, por vezes a gente chama de amor, mas é um amor ainda infantilizado. É aquele amor que agride, que ama um em detrimento do outro. É um amor que toma partido, é um amor que discute, é um amor que por vezes agride, que por vezes ofende. E esse momento de amor que os discípulos viviam naquela época, no início das peregrinações, era esse amor. Amor de discussão, amor de briga, amor de chamar atenção, amor de dizer: com o meu você não vai se portar dessa forma porque eu não aceito. E quantas vezes a gente faz isso? Nós também estamos fazendo estudos às quartas-feiras, mais especificamente. E nesse momento estamos falando do livro Libertação. Libertação faz parte da coleção dos livros A Vida no Mundo Espiritual e nos traz relatos fenomenais e maravilhosos. E algo de muito interessante que eu quis extrair para acoplar aqui, quando a gente fala do perdão e do amor, é que a literatura traz em diversos momentos
problemas e situações que se arrastam por décadas, às vezes por séculos. E esse arrastar-se se dá muitas vezes na sua origem nesse amor de posse, nesse amor doente, nesse amor de dizer que é meu, é por mim, é para mim, o meu é melhor, o meu pode mais, o meu tem mais direito. E a espiritualidade maior nas literaturas também narra que ainda somos crianças mimadas, aprendendo a amar, mas acima de tudo também aprendendo a entender e a respeitar que cada um de nós vive em um momento diferente. Então esse amor que contesta, esse amor que vai e diz: com o meu Cristo você não pode falar desse jeito, com o meu templo religioso você não pode falar desse jeito. Então, de um lado, o mestre trabalhando diante daquela multidão e os seus apóstolos o defendendo, entre aspas, por amor. Os ânimos foram se tornando tão acirrados com o passar do tempo, e Jesus, percebendo a forma como aquela animosidade estava crescendo no meio das pessoas, porque esse crescer, por tantas vezes a gente não percebe. Eu preciso defender o meu templo, eu preciso defender o meu, eu preciso defender os meus. Alguns dos discípulos saíam para o embate pessoal. Levi chegou a programar que se fizesse um debate em praça pública, para que aqueles poderosos que estavam falando aquelas atrocidades do mestre pudessem falar, e o mestre, naquela plateia, conseguisse defender, falar dos seus princípios e falar de quais eram os objetivos de ali se encontrarem. E isso eram os apóstolos. Os ânimos, como estavam ficando acirrados demais, o mestre ordenou com toda a calma do mundo que se preparassem, porque iriam se retirar daquele local. Os apóstolos olharam para aquilo contrariados. Sabe aquela coisa que você fica pensando: como assim? A gente vai sair daqui sem tomar satisfação. Como assim? A gente vai sair daqui sem dar uma tijolada em ninguém. Mas o mestre falou, não se discutiria. Vamos sair desse ambiente, vamos retornar a Cafarnaum. E assim se deu. Se prepararam, saíram o mestre calmamente à frente, conduzindo a situação, e os apóstolos saíram de lá debatendo entre eles. Você viu que absurdo que fulano disse? E que o outro falou? Você viu que cúmulo? E aquele terceiro, então, você ouviu aquele absurdo que ele foi capaz de falar em relação ao nosso mestre? Os dias se passaram, porque naquele período as viagens eram muito longas e fazia-se a pé. Os dias se passaram, até que em um determinado momento, dois dos apóstolos, inquietos com toda aquela situação, aproximou-se do mestre, porque eles precisavam ouvir alguma coisa que até então o divino mestre ainda não tinha dito, que até então nada tinha sido falado. Então esses dois apóstolos se aproximaram e disseram: mestre, chamavam-vos de feiticeiros lá em Nazaré. Falavam atrocidades a vosso respeito. O outro apóstolo disse assim: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não iria discutir, porque estava muito ocupado com o seu trabalho. Como eu percebi que o Senhor não teria condições de discutir, eu fiz em seu nome. Ele falou, a literatura traz, que o discípulo falou aquilo com ingenuidade. Por quê? Porque ele tinha certeza que estava correto. Ele tinha certeza que era aquilo que o mestre iria fazer. Ele tinha certeza que o mestre iria para o embate, iria discutir, iria tomar satisfação, porque as coisas não podem ficar assim de qualquer jeito, soltas. O mestre ouviu as argumentações dos dois, calmo, prestando atenção no que eles estavam falando. Eles disseram que estavam revoltosos, que aquilo era um absurdo, que aquilo não fazia sentido. E no meio daquilo, Felipe, dentro dessas argumentações, Jesus falou assim:
Felipe, é possível extrair uva de espinheiros? Nessa frase, os discípulos já silenciaram, porque sabia que algum grande ensinamento viria dali. Ele disse assim: eu percebi as falas, percebi as acusações, mas nós fomos a Nazaré para servir. E no intuito de servir, era aquele o meu objetivo. Então, em momento algum, eu iria discutir, argumentar ou debater com as pessoas da região. Sob nenhuma possibilidade eu faria aquilo. O meu trabalho era de socorrer, de aliviar as dores, de aliviar as angústias daquela população e das pessoas tão necessitadas. Aquilo eu fui fazer e aquilo eu fiz. Eu fui fazer um trabalho e desenvolvi aquele trabalho. E era isso que importava. Não importava o derredor, não importava as dissensões, não importavam os conflitos. Porque, como eu fui com aquele objetivo, ou eu seguia esse objetivo, ou me direcionava para um outro ponto. O trabalho que eu fui fazer foi feito. E meus irmãos, esse período foi um período tão doloroso em Nazaré, que consta passagens bíblicas de um momento difícil na vida do Cristo. Consta passagens que são passagens em que ele fala da incompreensão de você voltar ao seu lar com expectativa diante das pessoas que necessitavam, diante das pessoas que o viram crescer, e as coisas se deram de forma contrária. Mas tudo inserido dentro daquele contexto. E a gente está falando do Divino Mestre. Então Cristo respondeu: eu fui para socorrer e eu socorri. Eu fui para tratar e eu tratei. Filipe dizendo como eu poderia ouvir que chamavam-no de servo de Satanás e nada fazia. E aí o Cristo dizendo que as contendas naquele momento só iriam se acalorar. Que eram momentos, e que existem momentos, meus irmãos, nas nossas vidas de todos nós, que a gente do nada, em um segundo e um instante, a gente se vê no meio de um conflito. Especialmente nesse momento da nossa vida, que a gente está vivendo tantas divisões em dizer: você gosta de qual time, ou você gosta de qual partido político, ou você gosta de que tipo de comida, ou você gosta de A, de B ou de C. Em um segundo, as grandes discussões se fazem. E assim como o mestre estava falando aqui, quando a gente entra em discussões dessa natureza, não tem como sair um ganhador. Porque a gente se altera de tal forma que discussão é sempre uma grande fogueira. Que qualquer coisa que você queira dialogar naquele momento, para ter razão, é só colocar mais lenha e a fogueira crescer muito mais. Sem que ninguém tenha razão, ninguém consiga dialogar. E por vezes, situações assim, ela consegue reverberar por muito tempo e levar a animosidades por muito tempo. Falando isso, teve um outro ponto em que Filipe dizia assim: mestre, todos aqueles que tinham mais cultura naquela região, eu percebia que falavam mal de vós, que estavam lá para tratar, para curar, para assistir, para acolher, e eles falavam mal de vós. O Cristo respondeu para Filipe: Filipe, não seria vaidade querer que no ambiente que a gente esteja, todas as pessoas, quando a gente sair, que todas as pessoas nos queiram bem, que todas as pessoas tenham boas impressões ao nosso respeito? Isso não seria você querer passar pela porta larga, onde todos te aplaudem, todos acham que o que você faz é o melhor,
Não seria passar pela porta larga, ao invés da porta estreita, que pede que a gente se afaste daquilo que não é divino, daquilo que não leva a Deus? Seja um ponto para você observar. E aqui eu abro aspas, falando que seja um ponto para a gente também observar. Por quantas vezes no nosso dia a dia, a gente se melindra com coisas muito pequenas. A gente se melindra às vezes com o outro, porque não falou com a gente, porque não cumprimentou, porque ontem eu não estava bem e hoje não perguntou, como assim não perguntou? Mas a gente não sabe o que a outra pessoa está vivendo. Às vezes eu quero que pergunte por que eu estava com o pé engessado. Mas às vezes o outro não perguntou, porque ele estava com a alma engessada e não dava para perceber. Porque é íntimo, é pessoal, é de dentro e não dá para a gente ver. Às vezes esse amigo quis falar para mim da sua alma engessada, mas eu estava tão preocupada com o meu pé que eu não consegui me dar conta. Então que cada um de nós, no qual eu me incluo, tenhamos cuidado com os melindres, tenhamos cuidado com as animosidades, tenhamos cuidado com os ódios que se levam, que quando a gente vai olhar nem lembra, nem sabe onde que esse ódio começou, mas eles já duram muito tempo. Não falo com o primo A, B ou C, por que foi? Você sabe que eu nem lembro? Só sei que era uma coisa que tinha fulano e ciclano, mas eu nem lembro mais os detalhes. Às vezes, são essas animosidades, essas rusgas que a gente deixa que vá por tanto tempo. No meio dessa fala, Simão Pedro interviu e disse assim: Cristo, então, pelo que o Senhor está dizendo, como é que eu devo me postar quando acontecerem situações em que sejam necessárias usar palavras enérgicas e justas? Em que momentos eu posso usar essas palavras ou simplesmente não deva mais utilizar? Não devo usar com energia quando o momento pedir energia? Usar com justeza quando o momento pedir justeza? O Cristo respondeu para Simão Pedro dizendo que precisamos falar exclusivamente o necessário e não perder tempo. Nessa fala de dizer o necessário e não perder tempo, ele está dizendo assim: aconteceu uma coisa muito difícil, muito dolorosa, que a gente precisa dialogar a respeito. Dialoguemos de forma objetiva, pontual e discretamente. Por quê? Às vezes, naquela ânsia de ser justo e de mostrar a realidade dentro do meu ponto de vista, obviamente, a gente pega a pessoa, chama e fala em público, expondo a fragilidade dos outros, expondo situações muito dolorosas. E às vezes a gente fala só sobre isso. Às vezes pode ser só sobre isso para mim, mas para o outro não. Então, nas palavras do Mestre, falar de forma justa, pontual e o necessário. O que é o necessário? Eu não preciso fazer um discurso de 3 horas e ficar murriando na orelha do outro ou dos outros. Eu não preciso, todas as vezes que encontrar a pessoa, repetir aquela mesma fala. Dr. Fritz, que é um gigante aqui na casa, que nos traz falas sempre belíssimas. Há não muito tempo ele disse assim, eu não lembro o dia, mas eu tenho escrito em casa, que nós precisamos de 3 coisas: falar pouco, trabalhar bastante e rezar muito. Falar pouco, que é o necessário, falar o necessário, trabalhar bastante e rezar muito. Trabalhar bastante, eu sou aposentado, eu estou desempregado, tudo é trabalho. Um abraço a alguém que necessita é um trabalho. Um copo de água para alguém acamado é um trabalho. Uma prece, uma boa vibração para alguém que precisa é um trabalho.
Eu não preciso saber que o outro precise para fazer uma prece. Façamos, simplesmente façamos. Especialmente pelos nossos dissabores, que porventura não dê para a gente chegar tete a tete. Faça uma prece, uma oração. Jamais fica perdida. Simão Pedro, não contente com a resposta, diz assim: mestre, como é que eu devo me postar diante do meu irmão, como é que eu vou perdoar o meu irmão se eu não sei se ele se arrependeu do que ele fez? Como é que eu vou deixar de lado aquela ofensa, aquela agressão, se eu não sei se ele se arrependeu sinceramente daquilo que ele fez? Aí o Cristo vem e responde: o perdão é algo íntimo e pessoal. O seu perdão independe da postura do outro. Você não precisa e não deve procurar saber como é que a outra pessoa está, se ela entendeu, se ela perdoou, se ela se arrependeu ou não. O perdão é algo libertador, são palavras minhas, obviamente, é libertador para quem perdoa. Às vezes, esse perdão é um exercício que leva tempo, que necessita de preces, mas perdoar é libertar-se. Perdoar é tirar o gema que a gente carrega, que a gente fica acorrentado com aquele que a gente não gosta. Você sabe por quê? A gente pensa muito mais, quando a gente está vivendo uma situação de ódio, a gente pensa muito mais no que a gente não gosta do que a gente gosta. E aí entra o exercício da disciplina, de substituir o pensamento e de fazer prece. A prece liberta. A prece acolhe quem recebe. E esse quem recebe pode ser nós mesmos. Em meio a essa fala, Filipe retomou a fala e disse assim: Senhor, eu entendo o que o Senhor está falando em relação às pessoas de fora. Eu entendo o que o Senhor está falando para quem não conhece os seus ensinamentos, para aqueles que não seguem. Na verdade, Filipe estava meio inconformado com aquelas falas, mas ele precisava entender melhor a profundidade daqueles ensinamentos. E aí ele disse, falando de alguém que não conhece, tudo bem, que a gente entenda, que a gente releve, que a gente não precise olhar, tenha toda essa percepção diante do perdão. Mas o que fazer quando aqueles que nos ofendem estão ao nosso lado? Por quê? Na nossa ida, nas nossas viagens, e agora quando a gente estava retornando de Nazaré, os próprios apóstolos do meu lado estavam me criticando, me chamando de agressivo, de briguento, que eu não estava entendendo os seus ensinamentos. Os de fora eu consigo entender, mas o que fazer quando essa contradita é dentro do nosso templo, digo eu? E é uma fala que se encaixa a cada um de nós. Quando a gente diz, como que você quer que eu perdoe? Como que você quer que eu tolere? Como que você quer que eu conviva com aquele meu parente que é tão difícil e complicado? Como que você quer que eu conviva com aquele irmão que vive dentro do mesmo templo religioso que eu, que estuda as mesmas coisas que eu, mas que não faz as orientações que são dadas, mestre? A gente pode colocar também dessa forma. O que eu faço? Como eu devo agir com aquele profissional que trabalha no mesmo ambiente que eu, que tem as mesmas responsabilidades que eu e que não cumpre com as suas obrigações? Como eu posso conseguir respeitá-lo? Como eu devo passar por essa convivência? Como eu devo olhar esse irmão nesses diversos âmbitos da vida? O Cristo, calmamente, ouvindo aqueles questionamentos e aquelas elucidações, olha para o Filipe e diz, Filipe, diante dessa sua fala, resta
uma pergunta a se fazer. Eu devolvo para você e devolvo a todos os apóstolos. E assim, essa fala, meus irmãos, devolvemos a cada um de nós dentro da lição. O Cristo olha para Filipe e diz: Filipe, você já estruturou o reino de Deus no seu íntimo? Ouvindo esse questionamento, Filipe respira fundo, baixa a cabeça e responde: ainda não, mestre. Eu, Sandra, aqui no púlpito, digo: ainda não, mestre. E aí o Cristo diz: como cobrar do outro aquilo que a gente ainda não consegue vivenciar? O Cristo fala, dentro dessa passagem para Filipe, que é o que o nosso mentor José de Mococa fala, que é que os mentores espirituais que aqui vêm dizem: o que importa não é o que o outro está fazendo, o que importa, precisamos cada um de nós construir o reino de Deus no nosso íntimo. Precisamos cada um de nós aprender sobre a fala do Divino Mestre e segui-lo, não por meio das suas palavras, mas especialmente por meio dos seus exemplos. Na narrativa, em diversos momentos o Cristo fala, como ele disse, quando falaram para ele que ele era discípulo de Satanás, que ele era um enrolador, que ele era um falsário, que ele era um feiticeiro. Em vários dos momentos ele pontuava: eu lá estive em Nazaré, fiz o meu trabalho. Por quê? O nosso verbo, o verbo de um apóstolo e o verbo de cada um de nós, precisa ser alicerçado no exemplo. E aqui nessa situação, quando Filipe dizia para o mestre: como eu posso? O que vai ser? Filipe pontuou assim, dizendo: o que vai ser da implantação do Evangelho se aqueles que vivem ao seu lado não conseguem pregar aquilo que está sendo ensinado? E aí o mestre se volta para Filipe e diz: essa é uma pergunta que eu preciso devolver com outra pergunta. Você já alicerçou o reino divino no seu íntimo? Você já vivencia os ensinamentos que são ofertados? As palavras, as orientações, as vivências, o perdão, o trabalhar, e que a nossa ação fale muito mais alto do que a nossa voz, a gente já consegue praticar. A gente já consegue ser disciplinado, que a tônica hoje, desde que a gente chegou aqui a falar é da disciplina, a gente já consegue ser disciplinado conosco mesmo, meus irmãos. A gente consegue ser disciplinado no sentido de entender o que é que o mundo fala, saindo do cunho religioso até, que não tem essa disseção, essa divisão de cunho religioso do que não é, mas falando totalmente a parte de religião. O que é que se diz para se ter uma saúde em dia? Atividade física minimamente e boa alimentação e bons pensamentos. A gente consegue ser disciplinado minimamente para nos cuidar nesse sentido? E aí o Cristo disse para Filipe: se você conseguiu se estruturar nesse sentido, pode seguir e continuar com a sua interrogação. Se você ainda não conseguiu, retorne e construa o reino de Deus no íntimo de cada um. A grande questão da vida não é o que o outro faz. A grande questão da vida não é se o outro aprendeu. O que deve importar para mim, porque temos responsáveis para cuidar disso, mas o meu papel, Sandra, não é ficar na porta vigiando quem chegou e quem deixou de chegar. O meu papel, Sandra, é estar no horário, de corpo e de mente,
e com as portas do coração abertas. Porque ajuda eu estar presente. Mas se eu estiver aqui pensando, quando eu chegar em casa, eu vou quebrar aquela pessoa que convive comigo de pancada. De hoje não passa. Onde que eu estou? Me debatendo lá. Aparentemente eu estou aqui. Mas o meu íntimo, que eu posso enganar vocês, mas não a mim mesma. Não me engano meu subconsciente. Não me engano a mim mesma. E isso é uma questão de tempo. Até a nossa consciência dizer pra gente, poxa, sério que é isso mesmo que você quer? Diante dessa fala, vem um momento muito importante que a gente ouve falar por tantas e tantas vezes. Simão Pedro toma a palavra e fala, mestre, então, por quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? As falhas que ele cometer para comigo. Será que 7 vezes, mestre? Aí o Cristo responde, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. E aí eu queria dar uma esticadinha, dizendo assim, o tema da lição é o perdão. O perdão que a gente precisa para com todos que nos rodeiam. De olhar suas fragilidades e por muitas vezes sair de perto, como Cristo fez. Está tendo tantas dissensões e entender que é momento simplesmente da gente sair de perto, se aquele momento não nos cabe. É entender que às vezes a pessoa fala atrocidades a nosso respeito, simplesmente porque é a visão de mundo que ela tem, e ok. Perdoando e sabendo que todas as pessoas não são obrigadas a gostar da gente. E ok. Mas existe um outro perdão que é muito importante e que muitas vezes nos adoece. E temos adoecido muito na nossa sociedade atual. É o auto perdão. Perdoar-se. Às vezes, falando de mim, Sandra, às vezes cometo coisas que eu falo, não acredito que fui eu que fiz isso. Não acredito que essa ação foi minha. Não acredito que fui eu que respondi para esse irmão nesse tom. Não acredito que foi eu que disse aquela frase. Não acredito que foi eu que pensei dessa forma. Não acredito que tive aquela ação, mesmo tendo me policiado tanto. Façamos o que fizermos. Fiquemos sempre de pé e nos perdoemos. A falta do auto-perdão nos adoece muito. Se cometemos atrocidades, estamos no sábado à tarde, se cometemos atrocidades hoje de manhã, fique de pé, faça prece, peça perdão, mas perdoe-se também. A gente precisa se perdoar para ficar de pé e seguir. Nada é irremediável. Nada. E o amor divino jamais nos abandona. Nesses últimos segundos eu gostaria de falar uma parte, um pedacinho que eu vou ler, que seria um crime da minha parte tentar interpretar Humberto de Campos. Até aqui foi a narrativa dele. O encerramento da lição, Humberto de Campos disse assim: daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime de redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens
ser indispensável a imediata reconciliação entre o Espírito e a harmonia da vida, foram essas as suas últimas palavras. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lição o perdão. Lição número 10 do livro Boa Nova. Eu gostaria que cada um de nós saíssemos pensando um pouquinho na necessidade do perdão, mas igualmente do auto-perdão. Perdoemo-nos sempre e nem por um segundo das nossas vidas pensemos em tirar a própria vida. A vida não acaba. Não tem como a gente fugir das dores. Tem um ditado que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas tem um ditado mais completo que esse que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas se enfrentar, o bicho some. Fiquemos de pé, enfrentemos as nossas dificuldades, sabendo que nós temos amigos ao nosso redor. Ninguém está sozinho. Além dos amigos encarnados, existe uma pleiade gigantesca de espíritos que trabalham por nós, que nos amam e que nos querem bem a todos os instantes. Abramos as portas do coração. Como que faz isso? Pela prece. Que a prece seja aliada em nossas vidas. Então, perdoemo-nos, que Jesus nos abençoe e muito obrigada pela atenção.